Deixa comigo mais uma participação dentro do programa Embalo Total. Programa este do meu saudoso pai, Anselmo Robério, agora com a apresentação diária da doutora Aline Canuto, minha irmãzinha e toda a sua equipe. Lembrando, manhã esta, tá? De sexta-feira, hoje dia 28 de março do ano de 2025. Mês de março que tá acabando, rapaz. Tá aí nos seus últimos dias e hoje a última sexta-feira deste mês para o ano de 2025. Já chego com mais um giro de notícias do Brasil e do mundo e a nível local agora. Preço do ovo sobe quase 20% em março, segundo IPCA. O ovo ficou 19,44% mais caro nos supermercados na prévia da inflação de março em relação a fevereiro, aponta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15. Isso foi uma peça divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. No acumulado do ano, os preços já subiram 25,88%. Molezinha. O IPCA 15, ele leva em conta a variação de preços entre os dias 16 do mês anterior ao dia 15 do mês da divulgação do indicador. Especialistas dizem que o aumento é impulsionado pelo custo do milho, calor intenso e demanda aquecida na quaresma, os 40 dias que antecedem a Páscoa. Segundo produtores, o preço deve se normalizar até o fim da quaresma, tá? Nesse período, os católicos costumam diminuir o consumo de carne vermelha, o que aumenta a demanda por ovo. Por outro lado, economistas apontam que a forte demanda pode continuar após esse período. Vale lembrar que, segundo a ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, é normal que o preço do ovo aumente antes e durante a quaresma, já que nesse período há uma substituição, tá, do consumo de carnes vermelhas por proteínas brancas e por ovos. Tabata Lacerda, ela que é diretora administrativa do Instituto Ovos Brasil, IOB, ela diz que isso de fato costuma acontecer, mas que a alta de preço pré-quaresma veio um pouco antes do esperado. O IOB é uma organização, tá, sem fins lucrativos, mantido por empresas e associações do setor. A alta do preço em fevereiro fez com que houvesse uma pequena retração nas vendas de ovos no atacado, informa a CPEA. No Espírito Santo, como por exemplo, a quantidade menor de negociações criou uma pressão por descontos no estado. Contudo, a instituição acredita que a demanda voltará a crescer por causa, da quaresma, o que pode evitar uma redução significativa na questão dos valores. Para o diretor do IOB, um dos principais motivos que explica a alta recente é o avanço do custo de produção. O milho, por exemplo, já aumentou 30% desde julho de 2024. E a alimentação das galinhas é feita basicamente com milho, afirmou Tabata. Olha, notícia que trago agora para vocês. Ministério reconhece situação de emergência em mais 2 cidades alagoanas afetadas pela estiagem. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, MIDR, por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu situação de emergência nas cidades alagoanas de Dois Riachos e Olho d'Água das Flores, afetadas pela estiagem. A portaria com os reconhecimentos foi publicada no Diário Oficial da União. Agora, as prefeituras já podem solicitar recursos do governo federal para ações da defesa civil, como compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores voluntários, kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório, entre outros. Até o momento, Alagoas tem 23 reconhecimentos vigentes, todos por estiagem. Como solicitar a questão dos recursos? Cidades com reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública podem solicitar ao MIDR recursos para ações de defesa civil. A solicitação pelos municípios em situação de emergência deve ser feita por meio do S2ID, que é o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Com base nas informações enviadas nos planos de trabalho, equipes técnicas da Defesa Civil Nacional avaliam as metas e os valores solicitados. Com aprovação, é publicado portaria na DOU, que é no Diário Oficial da União, com o valor a ser liberado. A capacitação da Defesa Civil Nacional. A Defesa Civil Nacional, ela oferece uma série de recursos à distância para habilitar e qualificar agentes municipais e estaduais para o uso do S2ID. As capacitações, ela tem como foco os agentes de proteção e defesa civil nas 3 esferas do governo. TRE de Alagoas lança observatório da desinformação para fortalecer combate a notícias falsas.
O TRAL, que ele lançou, né, o que na verdade é o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, o Observatório da Desinformação de Alagoas, iniciativa pioneira no país para monitorar, analisar e combater a disseminação de informações falsas, especialmente no período eleitoral. O evento aconteceu durante atividades do Colégio de Dirigentes das Escolas Judiciárias Eleitorais CODEG, no Hotel Ritz Lagoa da ANTA, e reuniu representantes das instituições parceiras, Universidade Federal de Alagoas, UFAL, Tribunal de Justiça de Alagoas, TJL, Ministério Público Federal, MPF, Ministério Público Eleitoral, MPE, e Secretaria de Comunicação do Governo de Alagoas, SECOM-AL. O observatório ele surge como resposta ao crescimento da desinformação, que ameaça a credibilidade das eleições e a confiança da população no processo democrático. A estrutura ela funcionará a partir de um comitê gestor, responsável por desenvolver estudos, oferecer suporte jurídico e promover campanhas educativas para conscientizar a sociedade sobre os riscos da propagação de notícias falsas. Olha a outra aqui trago, vou trazer uma do futebol, vou sim. Flamengo informa boletim médico de Arrascaeta, Bruno Henrique e Gerson. Vale lembrar que esse trio do Mengão tem problemas físicos e devem ser desfalques da equipe, tá? O Flamengo divulgou boletim médico de Arrascaeta, Bruno Henrique e Gerson. Os meio-campistas retornam da data FIFA com problemas físicos, enquanto o atacante não jogou as finais, tá, contra o Fluminense. Arrascaeta e Gerson, eles foram liberados da seleção do Uruguai e da seleção brasileira, respectivamente. Após o primeiro jogo da data FIFA, o meio uruguaio ele enfrentou a Argentina, mas deixou o campo ainda com 42 minutos no primeiro tempo, enquanto o brasileiro estava em campo contra a Colômbia e precisou ser substituído aos 28 minutos da etapa inicial. Com relação a Gerson, exame de imagem realizado no clube não constatou lesão muscular no jogador. O atleta apresenta um quadro de desgaste físico e, por isso, fará trabalhos específicos no CT Jorge Hell. Bruno Henrique ele iniciou os treinamentos em campo com a preparação física, tá? Provavelmente vai aí para o próximo jogo. De Arrascaeta, exame de imagem realizado no clube confirmou lesão no adutor da coxa direita. Jogador dará continuidade ao tratamento no CT Jorge Hell. Então são essas informações do time do Flamengo, do rubro-negro, viu? Possivelmente aí, creio eu, né, que é só praticamente o Arrascaeta que não vai poder jogar. Mas pelo menos pelo que passou aqui, né, pelo que a gente leu, o Gerson e o Bruno Henrique podem estar à disposição do Flamengo para seu início, né, de Brasileirão que acontece nesse final de semana. Participação minha concluída, falando em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano. Começando pelos produtos Natubio, são eles Chacab, Polimax, Pomada Negra, Fique Plena e Exafil, o melhor estimulante sexual do Brasil. Sexta-feira hoje, prepare-se para um final de semana inesquecível com o uso de Exafil, o estimulante sexual natural da Natubio. Qualidade e variedade que você procura, vem para o lugar certo. Estou falando da Drogaria LG Farma. Aqui sim, os melhores preços em medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. E atenção, tá? Fica esperto para quando precisar ligar para o disco entrega mais rápido da cidade, mais rápido da região, que é o do Drogaria LG Farma, no número 99938-5505. Drogaria LG Farma, nossa receita é sua saúde. Desta feita, termino mais uma participação minha enviando o som direto da redação do programa Embalo Total para os estudos B de Santa Terezinha do Menino Jesus. Por de lá, doutora Aline Canoto dá continuidade ao meu, ao seu, ao nosso programa Embalo Total.